Oi, turma, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para resolver a nossa segunda questão de regra de 3 inversamente proporcional. Te pediria, nesse momento, para clicar no botão do like e para se inscrever no nosso canal. A sua participação, a sua ajuda é muito importante para que a gente possa manter o nosso canal no ar. Faz isso para mim rapidinho. Vamos ler o enunciado então. Uma torneira encheu um tanque de 240 litros em um certo tempo. Ele não diz quanto tempo. Se sua vazão fosse aumentada em 20 litros por minuto, encheria o mesmo tanque em 1 minuto a menos. Quanto tempo a torneira levou para encher o tanque? Então, quanto tempo a torneira levou, né? Significa quanto tempo a torneira levou antes da vazão ser aumentada. Então, vamos extrair as informações do enunciado, né? Agora que a gente já leu, a gente vai passo a passo. Então, o tanque tem 240 litros. Essa é a primeira informação que vem do enunciado. O tanque tem 240 litros. A gente já sabe o volume do tanque. Se a vazão fosse aumentada em 20 litros por minuto, encheria o tanque em 1 minuto a menos. Mas ele disse a vazão quanto era? Não disse. Então, a gente começa a dar nomes, né, para a gente poder ajudar o nosso raciocínio. Como ele não disse de quanto era a vazão, quando em matemática a gente não sabe quanto é uma coisa, o que a gente faz? Chama de x, né? Chama de x. Então, a vazão era de x. Depois ela passou a ser quanto? Depois ela passou a ser de quanto? Ela passou a ser de x mais 20. Então, vazão depois. Ó. Vazão depois. Então, a vazão era de x, depois ela passou a ser de x mais 20. E o tempo? O tempo. Ele também não diz quanto era o tempo, né? Na verdade, é justamente o que ele quer saber, ó, quanto tempo a torneira levou para encher o tanque. Então, tempo a gente vai chamar de y. E quanto é o tempo depois, na hora que ele aumenta a vazão? Tempo depois. O tempo depois foi 1 minuto a menos. Então, y menos 1. Entendeu? Ó? A vazão era x. Eu aumento ela em 20. Então, ela vira x mais 20. X mais 20. E o tempo? O tempo era y. Veja que ele não diz o tempo, ele não diz a vazão. A gente precisa dar nomes. Por isso que eu chamei de x e y. Tudo bem? Em matemática, para a gente não se enrolar, quando o problema vem com muita informação, a gente tem que se organizar e dar nomes. Tudo bem? Não tem nada de mais isso. Você vai se acostumar à medida que a gente for fazendo questões. Então, o tempo era y. O tempo depois é quanto? Ele não disse. Se ele tivesse dito que o tempo era de 15 minutos, a gente diria que era de 14. Se ele tivesse dito que o tempo era de 10 minutos, a gente agora teria o tempo depois seria de 9. Se ele tivesse dito que o tempo tinha sido de 50 minutos, agora seria de 49. Mas ele não disse. Então a gente chamou o tempo de y e depois o tempo foi quanto? Y menos 1, porque reduziu em 1 minuto. Então a gente sabe o seguinte, ó. Vamos ajustar a nossa regra de 3 e a gente sempre vai fazer isso escrevendo cada uma das informações na sua respectiva coluna. Então, a gente vai ter a coluna da vazão e vamos ter a coluna do tempo. Como é que era a vazão? Com a vazão de x, ele enchia o tanque num tempo y. Com a vazão de x mais 20, ele vai encher em y menos 1. E aí, gente, vem a mesma coisa que aconteceu na última questão que a gente resolveu na aula passada. Vou mostrar para vocês a forma errada. Qual é a forma errada? Na forma errada, o aluno faz assim, ó, resolve essa regra de 3 da seguinte forma. X está para x mais 20
assim como y está para y menos 1. O problema, gente, de fazer dessa forma é que essa daqui não é uma regra de 3 diretamente proporcional. Essa daqui é uma regra de 3 inversamente proporcional. Se você fizer dessa forma que eu escrevi agora, vai dar errado. Não é assim. Em regra de 3, gente, a gente sempre tem que verificar o seguinte: se os valores estão aumentando no mesmo sentido. Quer ver? Ó? A vazão era de x. Depois ela passou a ser de x mais 20. Qual é o maior número aqui? É o número x ou o número x somado a 20? É o número x somado a 20. Aqui é uma vazão maior. Então, esse lado aqui está aumentando assim. Ó. Aumenta para baixo. E aqui na coluna do tempo, quem é o maior valor? Era y, virou y menos 1. Qual é o maior valor? Diminuiu para baixo, né? O y perdeu 1 minuto. Então, antes, tinha tomado mais tempo. Então, aqui aumenta para cima. Veja que numa coluna aumenta para baixo, na outra aumenta para cima. Quando isso acontece, a gente diz que a gente tem uma regra de 3 inversamente proporcional. Inversamente proporcional. E aí a gente faz o seguinte. A gente repete uma das frações, ó, x, a gente diz que está para x mais 20. E o outro lado, em vez de a gente dizer que y está para y menos 1, a gente inverte, a gente gira, a gente troca o numerador com o denominador. Então vira y menos 1 está para x. Reparou que a gente inverteu? Olha aqui na forma errada. A gente fez y sobre y menos 1. Agora, na forma certa, a gente faz y menos 1 está para y. Agora sim a gente pode resolver. A gente multiplica cruzado. Ó. X vezes y é igual a x mais 20 vezes y menos 1. Aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva, então x vai multiplicar y, x vai multiplicar menos 1, 20 vai multiplicar y e 20 vai multiplicar menos 1. Então vai ficar como? Vai ficar xy igual x vezes y vai dar x vezes y vai dar xy. X vezes menos 1 vai dar menos x. 20 vezes y vai dar mais 20y. 20 vezes menos 1 vai dar menos 20. Então, vou cortar esse xy com esse xy. Vai ficar 0 igual a menos x mais 20y menos 20. Vou passar x para o outro lado, vai ficar x igual a 20y menos 20. Só que a gente tem uma segunda informação. O problema também disse para a gente que o volume do tanque é de 240 litros. E aí, gente, a gente precisa compreender o que é vazão. Vazão é o volume que foi enchido sobre o tempo. Então, a gente consegue fazer uma outra relação com x e y. A gente vai fazer o seguinte. Se a vazão é x e a vazão é volume sobre tempo, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Quem é o volume do tanque? 240. Qual foi o tempo que levou para encher? Ó, o tempo que levou para encher foi y. Então, o volume de 240, o volume de 240 e o tempo de y. Então, vazão é volume dividido por tempo. A vazão x é volume dividido por tempo.
Então, x é igual a 240 sobre y. Então, agora a gente tem mais uma relação entre x e y. Nossa segunda equação. Então, a gente vai chamar o seguinte. Essa daqui vai ser a equação 1 do nosso sistema. E essa aqui vai ser a equação 2 do nosso sistema. Vou colocar ela aqui embaixo. Ó. X igual a 240 sobre y. Vou trocar, na primeira equação, vou trocar x por 240 sobre y. Bem? Então vai ficar como? 240 sobre y igual a 20y menos 20. 20y menos 20. Vou multiplicar os dois lados por y, vai ficar 240 sobre y vezes y igual a 20y menos 20 vezes y. Aqui do lado esquerdo, y corta com y, e aqui do lado direito, propriedade distributiva. Então vai ficar 240 igual a 20y vezes y, 20y ao quadrado. Menos 20 vezes y, menos 20y. Vou passar o 240 para o outro lado, vai ficar 0 igual a 20y ao quadrado, menos 20y, menos 240. Ou posso escrever 20y ao quadrado, menos 20y, menos 240, igual a 0. Posso simplificar os dois lados por 20, dividir toda essa expressão por 20, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Mas do lado direito está 0, então vai dar 0 mesmo. Então vai ficar 20y ao quadrado dividido por 20 vai dar y ao quadrado. 20y dividido por 20 vai dar y. E 240 dividido por 20 vai dar quanto? Menos, quanto dá 24 por 2? 12. Corto o 0 com 0, vai dar menos 12, igual a 0. E agora resolvo a equaçãozinha do segundo grau, né? Y é igual a menos 1 mais o menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 12. Sobre sobre 2 vezes 1. Então, y vai dar igual a 1 mais ou menos 1. 4 vezes 12, 48. Menos com menos dá mais 48 sobre 2. Y é igual a 1 mais ou menos raiz de 49 sobre 2. Raiz de 49 é 7, então y é 1 mais ou menos 7 sobre 2. Então, y é igual a 1 mais 7 sobre 2, igual a 8 sobre 2, igual a 4, ou y igual a 1 menos 7 sobre 2, igual a menos 6 sobre 2, igual a menos 3. Só que y, quem é y? Y é o tempo. Eu não posso ter tempo negativo. Então, vou jogar fora. Esse valor menos 3 não me interessa. Então, qual é a nossa resposta? Y igual a 4. Aqui de y1, y2, né? Didático. Então, y igual a 4. Então, quanto tempo a torneira levou para encher o tanque? Justamente o que a gente queria, o valor de y. Levou quanto? Levou
4 minutos. Como y é igual a 4, temos a nossa resposta. Tempo igual tempo igual a y igual a 4 minutos. Pronto, terminamos. Turma, então era isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou te responder da forma mais rápida possível, tá? E também te peço, não esquece não de clicar no botão do like e de se inscrever no nosso canal. Em breve a gente se vê com mais questões.